feita com responsabilidade, traz qualidade de vida. Boa noite, sou o Dr. Felipe Rossi, cirurgião bariátrico, e essa noite serei o mediador do Bari Live com transmissão ao vivo e interativa pelo Facebook. Na noite de hoje teremos como tema a importância dos cuidados com dentes, boca e mastigação pré e pós-cirurgia bariátrica. Lembrando que essa é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que tem como objetivo informar os pacientes sobre temas relacionados à cirurgia bariátrica. Lembrando que as nossas transmissões são semanais, sempre às terças-feiras, às 20 horas, pelo Facebook. Nesta semana, o tema do Bari Live foi proposto pelo Núcleo de Cirurgiões da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, e essa noite participam com a gente a professora doutora Silvia Helena de Carvalho Salles Pérez, que atua na Faculdade de Odontologia de Bauru e Universidade de São Paulo, USP, é pesquisadora na área de obesidade e condições bucais desde 2006. É líder do grupo de pesquisa do CNPq, de transtornos alimentares e obesidade adulto, infantil e bariátrica, e doutorou-se em biologia oral e realizou seu pós-doutorado em odontologia preventiva e social. E a nutricionista Ana Elisa de Paula Brandão, pós-graduada em nutrição clínica e esportiva, mestre em saúde coletiva, coordenadora do serviço de nutrição do Hospital Amaral Carvalho de Jaú, em São Paulo, e nutricionista clínica da equipe de cirurgia bariátrica do Hospital Amaral Carvalho. Todos podem participar enviando suas perguntas. Estaremos aqui até às 9 horas da noite. Boa noite, Ana. Boa noite, Silvia. É um prazer tê-las aqui. Eu fiquei bem interessado com o tema de hoje, que acho que é um tema que muitas vezes o paciente não percebe muito essa necessidade da mastigação e essa associação dele com os alimentos que ele vai ingerir no pós-operatório. Eu queria começar, Silvia, por você um pouquinho. Eu queria saber qual a importância de você manter as condições bucais adequadas, principalmente para quem vai ser submetido à cirurgia bariátrica. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica para poder estar aqui nessa noite participando com vocês do Bari Live e poder trazer para vocês um pouquinho da nossa experiência, considerando que há mais de 12 anos eu estudo, eu pesquiso, eu investigo essa linha, especialmente os pacientes obesos candidatos à cirurgia bariátrica e os que foram submetidos à cirurgia bariátrica. O que a gente tem observado é que, ao longo desse tempo, muitos pacientes não têm dado a devida importância, não se preocupam, não tomam o cuidado devido e acabam indo para uma cirurgia bariátrica sem uma capacidade mastigatória. Aí, pós-cirurgia, após, por exemplo, aquele período em que ele fica na dieta mais líquida e pastosa, onde você tem uma redução já da função mastigatória, posterior a isso, ele não consegue se alimentar corretamente com as proteínas, e isso acaba lá na frente redundando em grave anemia, muitas vezes, se ele não seguir o protocolo médico. E se você olhar por outro lado, muitas vezes está relacionado a perdas dentárias, onde ele não tendo essa capacidade mastigatória, ele vai ter uma redução dessa capacidade, fazendo com que o resultado final não seja tão adequado. Talvez o Dr. Felipe possa aqui me ajudar. Nós já tivemos alguns casos de outros colegas cirurgiões gástricos que tiveram que retomar com o paciente para o centro cirúrgico, porque ele aspirou, por exemplo, um grão de arroz ou uma semente de jabuticaba. E isso devido a essa capacidade aí reduzida em termos de função mastigatória. Ana, eu tenho como hábito, desculpa, caiu o celular, eu tenho como hábito dizer no meu consultório que a gente tem um paciente pós-operatório ou pré-operatório que ele é como se eu falo que ele é um paciente glutão. O que eu quero dizer com isso? É um paciente que a vida inteira ele se acostumou a comer rápido, mastigar mal, comer errado e não se importar muito se ele vai tomar líquido ou não, se ele vai comer e deitar. E no pós-operatório a gente vê que muitas vezes a grande dificuldade do paciente não é nem muito a questão da alimentação em si, mas como ele se alimenta. Qual que é o papel seu hoje no consultório para moldar esse paciente, depois quero saber um pouquinho também da Silvia, de como ele vai ter que se portar e qual é essa mudança que ele vai ter que levar do pós-operatório. Porque o que eu uso geralmente como exemplo eu falo, olha, você comeu uma carne e você não mastigou bem,
Essa pedaço de carne cai hoje num reservatório que tem quase 1 litro, que é o seu estômago. Você operou, essa mesma carne que você não mastigou bem, ele vai cair no mesmo reservatório que vai ter, chutando alto, 150 ml. Então, assim, ela ocupa um espaço muito maior. E eu percebo que isso é uma dificuldade que a gente tem. Como você trabalha isso no consultório? O papel do nutricionista, né, no acompanhamento pré-operatório é importante mesmo nessa reeducação alimentar, que é onde a gente vai ensinar esse paciente, né, a aprender, né, a comer de novo. Então, assim, muitas vezes o paciente realmente come aquilo que é mais prático no dia a dia, come de pé, né, come na correria, ali no fast food, aliás, alimentos que não necessitam ou exigem muito da mastigação. Então, no pré-operatório a gente trabalha muito isso, a conscientização, né, de que ele tem que ter um horário para se alimentar, um horário reservado para isso, né, ele tem que sentar à mesa, ele tem que ter as refeições ali, descansar os talheres, né, a partir do momento que ele mastiga. Então, assim, a mastigação é uma parte dessa educação nutricional, né, que a gente faz muito para treinar essa mastigação nele. E é muito importante para dar essa saciedade no pré-operatório, para que ele consiga até evoluir com um pouco de perda de peso. Então, a gente usa de algumas estratégias aí no acompanhamento nutricional para ensinar esse paciente realmente, né, a se alimentar, para como ele vai se portar ao longo da vida, né, que depois da cirurgia ele vai ter que manter esses hábitos aí, senão ele vai ter graves consequências. A gente vai falar. Ana e Silvia, por exemplo, a gente sabe hoje que um paciente pré-operatório, ele pode, na mesma refeição, comer certo e comer errado. Depois da cirurgia, ele não vai ter mais essa opção. Ele vai comer ou certo ou errado. Muitas vezes a gente percebe, isso até um tópico que a gente já tocou algumas vezes aqui no Body Live, que é a recidiva de peso, muitas vezes porque o paciente acaba indo muitas vezes para a alimentação errada do que pela certa. Eu não vou entrar no tema recidiva, mas o que eu queria entrar? Pode parecer impressão minha, mas eu acho que não é, que esses pacientes que têm uma tendência a comer errado, tendo a recidiva de peso ou não, são pacientes que automaticamente têm uma saúde bucal pior, porque ele tem um alimento em qualidade pior. É isso mesmo que você percebe no consultório, Silvia? Você percebe que esse paciente que ele não se alimenta adequadamente, ele vai trazer problemas futuros para ele, para a saúde bucal dele? Na verdade, assim, nós temos que olhar por várias vertentes. Uma delas é que, quando ele se alimenta com alimentos que não são saudáveis, açucarados, como leite condensado, que você sabe que eles adoram consumir após a cirurgia, isso vai ter uma consequência na condição bucal, especialmente ligado à cárie dentária, por exemplo. E eu não sei se algumas pessoas que já passaram pela cirurgia vivenciaram a experiência de ter algumas fraturas dentárias, alguns acabam não higienizando corretamente seus dentes, esquecem de utilizar o fio dental. Essa semana ainda eu estava atendendo um paciente que ele perdeu 45 quilos no último ano, ele está muito bem, e aí, fazendo uma avaliação bucal, eu disse a ele, e aí, como você está? Você tem higienizado? Ele, doutora, eu só não uso fio dental. Eu falei, puxa vida, mas está faltando muito, então, para a sua higienização bucal. E aí eu pude observar que ele, previamente à cirurgia, até por ser jovem, ele não tinha nenhum tipo de alteração. Ele não tinha cárie dentária, o que ele tinha já estava tratado, então os dentes já estavam restaurados, e ele não tinha problema em relação à gengivite, periodontite, que é a doença que ataca os tecidos de suporte dos dentes, e agora ele está apresentando aí um sangramento intenso, que está ligado à gengivite, em alguns casos já tem até perda óssea. E isso precisa de um tratamento, tanto é que neste momento nós já vamos fazer uma intervenção para tentar interromper o curso da doença, porque caso ele, por exemplo, não tenha acompanhamento odontológico, essa perda ela vai aumentando, essa perda óssea vai se tornando mais acentuada, e nós temos casos de pacientes que após 3, 5 anos de cirurgia, quando não seguiram corretamente o protocolo médico, acabam apresentando deficiências de vitamina D, vitamina B12, eles acabam aí
tendo uma consequência em relação a isso, apresentando mobilidade dentária. E passando, conforme vai tendo a progressão da cirurgia, mais tempo, por exemplo, 10 anos, alguns acabam perdendo até todos os dentes. Por isso, a nossa preocupação aqui hoje em estar destacando para todas as pessoas que têm interesse em passar pela cirurgia, que cuide dos seus dentes, porque tudo começa pela boca, o alimento vai ser ingerido inicialmente pela boca e ele vai precisar ter uma boa mastigação, vai ter que manter uma boa condição. Inclusive, a doença periodontal tem sido relacionada a doenças sistêmicas, como doenças cardiovasculares. E nós temos que procurar melhorar essas condições dos nossos pacientes. Ana, quando a gente tem esses problemas dentários, acho que automaticamente a nutricionista entra muito no jogo por 2 motivos. Primeiro, porque você precisa melhorar a qualidade da alimentação desse paciente para você não deixar que esse problema bucal piore, essa higiene bucal dele piore e traga outros problemas. Mas segundo, você também tem um outro problema que talvez pela qualidade dos dentes que ele tenha, talvez você não consiga fazer a melhor dieta que você gostaria. Como que trata isso? Como que acha esse meio termo aí para saber até onde você pode ir com esse paciente? É complicado, a gente tem que tratar muito na prevenção mesmo, né? É muito importante a conscientização no pré-operatório, tudo, para eles passarem no dentista, porque que nem a gente vê nos grupos essa dificuldade, essa perda, essa fratura no dente, tudo que eles já se queixam, e não é só a alimentação, só a falta de algumas vitaminas, né? Então, é a falta do acompanhamento odontológico também. Então, assim, tudo ajuda, tudo contribui. Mas, respondendo, assim, a sua pergunta em relação à alimentação, a gente trabalha muito com essa não consumo, né, do açúcar, das bebidas açucaradas, dos refrigerantes, né, principalmente. Isso é uma tendência, né? Sim, muito. E principalmente alimentos líquidos que eles toleram melhor no pós-operatório, né? Não só no pós-operatório recente dos 30 dias, que exige a dieta líquida, mas depois, por conta dessa deficiência na mastigação, né, pela essa preguiça de se alimentar, por falta de tempo, né, correria, então ele não tem aquele momento de mastigar efetivamente, né, de mastigar com calma, ele acaba burlando ali, preferindo alimentos mais macios, preferindo alimentos líquidos. E assim, se ele já tem uma deficiência na mastigação, lógico, a gente vai preservar os alimentos mais pastosos, mais líquidos, porque eu não quero que ele fique também tendo refluxo, vômitos frequentes, né? Mas aí vai para o cirurgião, faz uma revisão, né? Vê se há alguma estenose. Então, tudo isso tem que ser, lógico, que o cirurgião vai estar observando melhor. Mas a gente tenta não trabalhar só com essa... então tem deficiência na mastigação, vamos dar tudo líquido, tudo pastosinho. Não, a gente tem que tentar estimular ativa, né, a mastigação dele. Quando a gente tem dente perdido, o que isso pode prejudicar na mastigação no pré e após a cirurgia bariátrica? Na verdade, assim, quando você tem um dente perdido, você primeiro precisa avaliar a condição. Mas vamos supor, só para que vocês possam me entender, se você tem um dente perdido superior e inferior na mesma região, o que acontece com o alimento? O alimento passa livre. Você não consegue ocluir, você não consegue mastigar, você não consegue macerar. E aí o paciente acaba ingerindo pequenas porções. E o que pode acontecer, no caso, por exemplo, de estar ingerindo uma carne, né, uma proteína, nessa região, se você tem ausência dentária, esse alimento vai passar livre, ele vai deglutir dessa forma, e aí pode trazer uma consequência para o cirurgião e acabar aí desencadeando um processo aí, que vai precisar uma intervenção, talvez, cirúrgica novamente, não é? E que modo que a mastigação interfere para esses bons resultados no acompanhamento nutricional no pré-operatório? Mas na perda de peso, né? Porque ele tendo uma mastigação boa e efetiva, vai dar uma saciedade precoce, né? Que a gente sempre orienta, nosso cérebro demora 20 minutos ali para perceber que passou a fome, né? Então, se ele come em 5 minutos não passa fome, ele vai acabar querendo comer repetido, né? Vai repetir o prato. Então, é muito importante essa saciedade para perda de peso no pré-operatório, que é importante aí, para no pós ele não vir a ter os vômitos, né? Recorrentes da mastigação. O que eu acho interessante é que você conversando com o seu paciente, você percebe que esses hábitos são, assim, do pré-operatório totalmente
esquecidos. Esquecidos. Geralmente são hábitos de pacientes que olham, a maior parte deles ou comem na cama ou comem vendo TV e muitas vezes nem percebem o que estão comendo. E acho que esse acaba sendo até um dos fatores da obesidade, porque não tem o feeling, não tem a percepção daquilo que tá ingerindo durante o dia. E é muito engraçado porque eu falo no consultório, eu converso muito com eles e eu falo assim, olha, vocês têm um estilo de vida hoje que te levaram à obesidade, que te levou a me procurar pra gente operar. Se a gente pegar esse estilo, e isso eu falo questão de tudo, estilo de comportamento, estilo de nutrição, estilo de mastigação, e se levar pós-operatório, a chance disso falhar é muito grande. E a gente percebe que é muito difícil essa mudança deles. Eles sofrem muito com isso. Geralmente o paciente passa com você depois de 30, 40 dias, da hora que começa a ter aquela liberação da dieta mais pastosa, que tem um pouquinho mais de sustância, e ele conversa e fala, Felipe, olha, eu me sinto um pouquinho empachado, eu fico saciado muito precoce, ou eu tenho como se fosse um desconforto abdominal. Essa mesma a percepção que você tem no consultório, né? Porque parece que assim, eles não estão, ele passa batido e vai embora. É isso mesmo, né? É isso mesmo, com certeza. E Silvia, me fala uma coisa. Tem alguns pacientes que isso pode ser pré ou pós, eles podem ter algumas ausências dentárias, certo? E essa mastigação pode ser também ineficiente. O que isso pode acarretar num longo prazo ao paciente? Você pensa só em recidiva, em qualidade de vitamina, em quantidade de alimentação? Como que isso pode trabalhar? Na verdade, assim, primeira coisa que a gente precisa observar é a qualidade de vida que você vai proporcionar para este paciente. Se você quer restabelecer, que ele tenha realmente um tratamento adequado, multiprofissional, porque hoje nós sabemos que a obesidade é uma doença que envolve vários profissionais e nós não vamos ter um bom resultado se você atuar só num campo. Nós precisamos da participação de um psicólogo, nós precisamos do endocrinologista para que acompanhe. Enfim, esse paciente, ele precisa ter todo esse acompanhamento. E também na saúde bucal. Alguns casos que nós temos observado, inclusive um estudo que nós fizemos, que alguns pacientes que tinham perdas dentárias, eles foram tratados, nós reabilitamos com algumas próteses, e a partir daí eles foram para a cirurgia bariátrica e nós observamos que os níveis de ferritina sérica aumentaram. Sendo que no paciente que tem todos os dentes, né, que ele é totalmente dentado, não houve muita alteração, ela se manteve. Veja, a colaboração que o cirurgião dentista pode dar na melhoria do resultado, porque nós sabemos o que... como esse paciente muitas vezes não segue o protocolo, eu não sei qual a experiência que o doutor tem, mas especialmente nesse sentido de acabar tendo anemia, deficiência de vitamina. Eu acredito que o pós-operatório ele é muito importante, e aquilo que a gente conversou um pouquinho antes de entrar aqui, né? É difícil, acho que o grande papel aqui do Body Live hoje é a gente tentar conscientizar o paciente que a figura da cirurgia bariátrica não é só o cirurgião. Muitas vezes o paciente olha como se fosse o cirurgião o principal ponto e só ele. E eu acho que a nossa principal meta aqui é tentar fazer com que o paciente entenda que ele trata de uma doença crônica e que ele precisa de uma equipe multidisciplinar para atuar nele, porque cada coisinha que ele mudar vai trazer um impacto para ele positivo no resultado dele. Quando a gente fala em mastigação, Ana, uma mastigação ineficiente, o que pode causar isso numa deficiência nutricional para esse paciente? O que isso pode impactar a curto, médio ou eventualmente longo prazo? Acho que principalmente no primeiro ano, né, que a gente tem umas deficiências maiores no pós-operatório. Essa mastigação ineficiente, ele vai deixar de comer principalmente as fontes de proteína, né, como as carnes, principalmente a carne vermelha, ele vai ter um pouco mais de dificuldade, né, e isso vai acarretar não só na anemia, deficiências de vitaminas do complexo B, mas uma desnutrição proteica, né, ele pode vir a ter. Então aí começa a ter queda de cabelo, unhas, né, tem um monte de prejuízo nas vitaminas e minerais no geral, e não só das fontes, mas as fibras também, acaba deixando de estar consumindo, né? Então, acaba preferindo as coisas mais macias, que não tem tanta propriedade nutricional e que pode ter também alto valor calórico, né? Dependendo dos líquidos aí. Quer dizer, então, que quem não comer direito, quem não mastigar direito, provavelmente vai ter uma chance maior de precisar visitar alguém, um hematologista ou endócrino, para fazer uma reposição de vitaminas ou de ferro. Silvia, me fala uma coisa. Quando a gente vai falar um pouquinho, porque acho que é uma doença que não é só do obeso, é da população em geral, a gente vai falar de doença da gengiva, certo?
Quando a gente fala, quais são os riscos que essa doença da gengiva, a gengivite, pode trazer para o paciente obeso pré e após a cirurgia bariátrica? Olha, Felipe, essa pergunta é bastante interessante, até porque a doença da gengiva, a doença periodontal, ela é uma doença inflamatória, como a obesidade, e vários marcadores, como a proteína C reativa, que ela fica aumentada no paciente obeso e após a cirurgia bariátrica você observa um declínio. O que nós temos observado é que exatamente nos 6 primeiros meses após a cirurgia bariátrica ocorre um aumento da gengivite, aumenta o sangramento, os pacientes eles acabam apresentando um aumento das bactérias causadoras desse problema na gengiva. Portanto, seria um período no qual todos deveriam ter muito cuidado e procurar fazer uma higienização cada vez mais adequada, usando fio dental, fazendo o uso correto da escova, do dentifrício, que é a pasta de dente, para que ele pudesse manter essa condição, principalmente nesse período. E alguns estudos que nós fizemos, nós observamos que há um aumento do número das bactérias que causam a gengivite e a periodontite exatamente nesses 6 primeiros meses. Desculpa te cortar, interessante isso. Tem um motivo para o porquê nesses 6 primeiros meses esse aumento? Essa pergunta é bem interessante. Nós estamos tentando estudar até em nível de proteínas para a gente observar o que está, mas de uma certa forma há um desequilíbrio orgânico, está ocorrendo uma grande perda de peso, uma alteração na imunidade deste paciente. De alguma forma, algumas bactérias bucais elas se mantêm, mas o Porphyromonas gingivalis, que é o responsável pela severidade da doença periodontal, ele aumenta em número. E, por isso, o acompanhamento odontológico é muito importante para que você possa reverter essa situação e não permitir que essa bactéria aí esteja no número exagerado, acentuado, causando um desequilíbrio na microbiota e aí causando a doença. Me diz uma coisa, Silvia, quando a gente pensa em pós-operatório, a gente geralmente pensa em protocolos de rotina para o paciente fazer um acompanhamento. Certo. Como que você trabalha isso no consultório? Tudo bem, você me disse que agora nos primeiros 6 meses a gente tem que ficar um pouco mais atento. Esse paciente tem uma frequência maior de consultas agora, você trabalha isso, claro, individualizado para cada paciente, depende de cada tipo de doença que você tem, ou cada higiene bucal que tem. Mas como que você trabalha isso no consultório de acompanhamento, tanto no pré quanto no pós-operatório desses pacientes? Na verdade, assim, nós temos um protocolo onde nós fazemos lá na nossa faculdade, quando o paciente ele é encaminhado para a cirurgia bariátrica, ele passa pela clínica odontológica, nós fazemos a avaliação de todos os problemas bucais inicialmente. Todos os pacientes passam? Todos os pacientes que são referenciados, nós atendemos pacientes do SUS. Aí esses pacientes são avaliados, são tratados nas suas necessidades. Se apresentarem perdas dentárias, nós vamos fazer as reabilitações. Claro que nós vamos fazer reabilitações mais simples, né? E posteriormente ele vai passar pela cirurgia bariátrica. Após a cirurgia bariátrica, se previamente ele apresentava, por exemplo, um caso de periodontite, que é uma doença na gengiva quando já tem perda de osso, esse paciente a gente marca retornos num tempo menor. Aí, 3 meses após a cirurgia, dependendo, aí nós vamos agendando os retornos de acordo com aquele desempenho que ele está apresentando. Cada caso é um caso. Eu estou falando aí de casos mais complexos. O que não pode acontecer é o paciente que é submetido à cirurgia bariátrica, por exemplo, como ele perde muito peso nos 6 primeiros meses, aí eles desaparecem e deixam de ter o cuidado com a higiene bucal adequada. Quando eles voltam, aí a doença já está muito severa. E, como eu disse anteriormente, às vezes até apresentando mobilidade dentária, porque houve uma perda muito grande de osso, é isso que a gente quer evitar. Eu acho que a ideia aqui não é afastar ninguém da cirurgia, muito pelo contrário, é mostrar que a cirurgia tem resultados satisfatórios. Mas eu acho que esses insights que a gente tem, essas dicas que vocês estão dando aqui, é muito importante, porque muitas vezes até a gente que é próprio cirurgião, falta um pouquinho com isso. A gente esquece de pedir ou de cobrar ao seu paciente, você tem passado, como que tem sido sua higiene bucal. Eu acho isso bem interessante, Silvia. Eu já vou voltar para você, Ana, só estou um pouquinho curioso aqui com a Silvia. Me fala uma coisa, Silvia, em relação a fraturas dentárias,
certo? A gente sabe que tem alguns pacientes que têm esse tipo de fratura. Só para quem está ouvindo a gente, o que são essas fraturas dentárias e qual o impacto que isso tem nesse tipo de paciente? Na verdade, assim, esse paciente, ele acaba tendo deficiência de muitas vitaminas, cálcio, e ele acaba apresentando aí algumas alterações, tanto na função mastigatória, que você pode mudar essa função mastigatória, fazendo com que ocorram pequenas rachaduras, trincas, e depois essas fraturas se acentuando, podendo também ser causada por lesões não cariosas, como, por exemplo, acelerando por doenças do refluxo, que às vezes, dependendo da técnica cirúrgica, ele pode ter uma maior chance de desenvolver refluxo gastroesofágico. Só para a gente fazer um parênteses, a gastrectomia vertical tem uma chance maior do que o bypass de dar o refluxo. E isso acaba causando uma lesão na superfície do esmalte que nós chamamos de erosão dentária. E isso pode, de alguma forma, desencadear aí também algumas fraturas, algumas rupturas, porque a estrutura dentária ela acaba se dissolvendo frente a esse ácido que tem um pH muito baixo, causando toda essa destruição na superfície do esmalte. Então, Ana, a gente está aqui falando porque geralmente isso é um assunto que que a gente bate muito papo, é assim, eu vou fazer o sleeve, eu vou fazer o bypass porque uma vitamina é menos ou é mais, que a gente sabe que hoje suplementação vitamínica você precisa tanto de um quanto de outro. Qual que é a sua função nessa hora? Você tem fratura, você tem deficiência de vitaminas, pode ter refluxo, pode ter um monte de coisa. Como que você trata essas deficiências? Qual que é a sua rotina no consultório? Eu tenho o hábito de pedir a cada 1 mês, 2 meses. Como que você trabalha isso com o paciente? Fala De pedir os exames e fazer esse acompanhamento para tentar ajudar a Silvia. Porque a Silvia precisa também de uma ajuda para que isso... Porque também não adianta ela só tratar isso, porque aí aos pouquinhos isso vai voltando com o tempo. Como que você trabalha isso no consultório? Geralmente os exames são realizados a cada 3 meses, aí no primeiro ano, né? Depois eles vão repetindo a cada 6 meses. E a gente faz o acompanhamento assim, perguntando se ele está ingerindo as vitaminas adequadamente, né? Se o polivitamínico é completo, se ele precisa fazer uma reposição do cálcio, do magnésio, na vitamina D, né? Então tudo isso que é muito importante a gente está acompanhando, questionando e pedindo para ele estar sempre realizando mesmo esses exames. E vendo na alimentação também, né? Porque, como a Silvia falou, então pode vir essa erosão dentária por fatores extrínsecos, né? Que vem da alimentação, que é através dos refrigerantes, as bebidas ácidas aí, então as bebidas ricas em açúcar, que pode causar cárie também. Então, tudo isso que a gente controla na alimentação e nas reposições de vitaminas. Ana, quando a gente fala na reeducação para um paciente que tem algum problema bucal, uma fratura ou uma gengivite, uma periodontite, você acha que só a reeducação ela é necessária? Então, você tirar excesso desses alimentos que não são corretos? Ou tem algum outro tipo de alimento que favorece esse paciente? Conseguiu entender o que... Sim. Os alimentos que favorecem são os hábitos saudáveis mesmo, né? Então, resumindo, é só reeducar. Exatamente. Ele tem uma alimentação rica em frutas, verduras, né? Então, assim, as frutas... se for em excesso de frutas ácidas, também pode prejudicar, né? Mas, assim, tem que ter um equilíbrio aí, né? Preferir diversificar mesmo, né? Então, ter o equilíbrio nas fontes das frutas, verduras, legumes, uma alimentação rica em fibra, que a fibra também estimula a mastigação, a salivação, né? Com isso, a produção das enzimas digestivas, que favorece todo o processo para ele evitar de ter refluxo. Então, trabalhando sempre com essa reeducação mesmo no ponto de vista de melhorar os hábitos, ter uma alimentação colorida, né? Balanceada. Opa, essa é a ideal, né? Vou até fazer um relato aqui, chegou pra gente no Facebook, a Vânia Mara, que ela fala que ela tem 3 anos de operada e que, ela, apesar de todos os exames normais, ela teve muitos problemas dentários e que ela teve que procurar o dentista e hoje ele faz essa consulta regularmente e que isso ajudou muito ela nesse resultado da cirurgia bariátrica dela. Muito obrigada, Vânia. A gente agradece a sua participação. É uma fã de vocês aí. Quando a gente fala mobilidade, você tocou muito nesse assunto. Queria mais uma vez que a gente explicasse um pouquinho, para quem está do outro lado, para entender realmente o que a causa dessa mobilidade, dessa mudança de mobilidade, ela é basicamente por uma questão nutricional ou ela tem um fator associado à perda de peso desse paciente? Não, na verdade, assim, essa mobilidade dentária
se dá por alteração no periodonto, que é o tecido de suporte do dente. Tá. Então, ela tem fibras periodontais que, para que vocês possam entender, elas funcionam como amortecedores. Ótimo. E à medida que vai ocorrendo desequilíbrio, se nós tivermos um número exagerado de bactérias, nós vamos tendo algumas alterações. Essas alterações podem iniciar com uma gengivite, que é o sangramento, que pode progredir ou não para uma periodontite. A periodontite é uma doença onde você já tem perda óssea. Imagine, o dente ele tem a coroa que vocês visualizam. Se nós observarmos aqui o microfone, aqui é como se fosse um dente. Aqui nós teríamos a coroa e essa parte a raiz. A raiz é recoberta por fibras e por tecido ósseo. À medida que você vai tendo uma progressão da doença periodontal, esse osso vai migrando, vai perdendo, a raiz do dente vai ficando exposta e o que acontece? Esse dente acaba tendo a mobilidade porque ele não tem suporte, ele não tem apoio. E o que a gente quer evitar é que não chegue num caso como esse. Porque neste caso, dependendo, por exemplo, se só tiver tecido ósseo na porção apical, que é a porção final da raiz, muitas vezes você não tem outra alternativa a não ser proceder a uma exodontia e, na sequência, orientar ou colocação de um implante dentário ou mesmo a colocação de uma prótese, dependendo do caso, da necessidade, aí a gente precisa estudar cada caso, daí a importância dele fazer esse acompanhamento com o cirurgião dentista. E o que eu vejo com bastante gravidade é que muitas vezes essa perda óssea, ela acontece generalizada. Porque ela tem uma interferência, ela tem a presença de as condições sistêmicas que estão passando por um processo de readaptação, fazendo com que haja essa decorrência. E nós precisamos tentar reverter isso. O cirurgião dentista, neste momento, ele pode contribuir no sentido de acompanhar, reverter e mesmo diagnosticar previamente. Prevenir, Me fala uma coisa, Silvia. O cálcio tem alguma coisa a ver com esses problemas dentários? Sim, a deficiência de cálcio, mas é assim, é que nós não podemos... No bojo, no complexo, sim. Tá? Agora, se nós formos pensar de forma... Eu falaria para você de duas formas no cálcio. Numa forma macroscópica, que seria de forma sistêmica, e micro, que seria exatamente na superfície do dente. Porque a estrutura do esmalte, ele é constituído de hidroxiapatita. E nós temos aí algumas perdas de substâncias dessa superfície do esmalte, de cálcio, fósforo e flúor. Por isso que nós temos aí o início da lesão cariosa, lesão de cárie. Quando nós temos um ambiente que tem uma condição adequada, por isso que a gente faz muitas vezes aplicações de flúor, dependendo da necessidade do paciente, é para que você tente reverter essa situação. Ao invés de o paciente ficar perdendo e desmineralizando seu dente, para depois vir a ter fraturas, nós tentamos fazer uma remineralização e manter a condição desse dente uma estrutura dura, porque ele precisa suportar todas essas alterações, todos esses alimentos, essas presenças ácidas, enfim. Ele precisa ter uma estrutura saudável para poder suportar tudo isso. Então, pelo que eu entendi, o déficit de vitamina é o início de um processo. Sim. Que começa a causar... É um gatilho. É um gatilho. E que aí, com o tempo, com a alimentação errada, com uma nutrição mal adequada, aquilo vai piorando e aí muitas vezes só reposição vitamínica não vai conseguir dar o suporte, não vai conseguir resolver esse problema do paciente. Exatamente. Se houver já um caso de perda de substância, porque ela começa assim, você começa perdendo essas moléculas, que acontece numa subcamada do esmalte. E aí, posteriormente, a camada mais externa, ela fica tão fragilizada que ela se quebra. E aí que nós temos aí o início da cárie dentária. E aí, Ana, quando a gente pensa nisso, a gente tem que fazer a reposição, que é aquela grande dúvida do paciente. Mas eu vou precisar repor a vida inteira? Vai precisar repor vitamina a vida inteira. Então, a gente precisa ser o mais precoce possível, porque se a gente chegou aqui, a gente tem que deixar isso, pelo menos, não evoluir. E aí entra o papel
do cirurgião e da nutricionista, principalmente, para deixar isso não caminhar, certo? Sim, certo. Me fala uma coisa, acho que é caminhando junto. Ana, até teve uma pergunta aqui, deixa eu até ver se eu acho o nome, da Kelly Reis, porque a gente está falando um pouquinho de déficit de vitaminas, isso a gente já abordou em alguns temas, mas eu queria de novo tocar nesse assunto, que acho que é uma coisa interessante. Muito paciente pergunta pra gente, eu preciso tomar meu polivitamínico, minha vitamina, tem um horário que é mais adequado? Tem um horário que é melhor tomar essa vitamina? Ou, assim, não pensando só em saúde bucal, pensando no paciente. Tem um horário que você aconselha ou se ele tomar de manhã, de tarde, de noite, isso não vai mudar nada para ele? O importante é que ele não esqueça, né? Já é um bom começo, já. Então, a gente pensar num horário que ele deixe fixo todos os dias ali e vire uma rotina. Normalmente, a gente orienta de manhã, né? No jejum, já tomar, né? Isso porque tem alguma implicação de absorção? Pode prejudicar a absorção de algumas vitaminas, dependendo de alguns alimentos ali, né? De repente, na hora do almoço, mas há controvérsias, né? Há quem indica mais no horário do almoço por conta de absorção de outras. Então, aí fica um pouquinho o papel de cada um. Eu costumo orientar mesmo de manhã. De manhã ou quando lembrar, tome. Também não. já é um bom começo. Tem que deixar fixo, é importante isso, ter um uma horário. Eu queria saber um pouquinho de vocês, como que vocês trabalham a interação de vocês duas, porque, para quem não sabe, as duas, eu conheci ela faz pouquinho tempo, mas parecem são grandes amigas e se dão bem. Como que trabalha assim, quando que a Silvia entra em contato com a Ana, quando que a Ana entra em contato com a Silvia, como que vocês trabalham isso no dia a dia? Sempre. Mas tem algum caso assim que você precisa mais, assim, falar assim, Ana, esse caso aqui é um caso específico, como que vocês trabalham junto isso? Na verdade, assim, a gente costuma, dependendo o caso do paciente, o que ele está passando, acho que tanto a Ana como a gente da odontologia, a gente faz essa interação. E também há reuniões onde a equipe multidisciplinar passa os casos, onde você pode acompanhar, enfim, dependendo do que o paciente estiver vivenciando, ou alguma deficiência, Sim. ou mesmo se ele estiver passando por um problema psicológico, e isso está, de alguma forma, interferindo tanto na condição bucal quanto na condição nutricional, nós não temos nenhum tipo de problema, nós trocamos aí, na verdade, nós aprendemos muito, abrimos a possibilidade de outras áreas, e a gente, porque a nossa ideia é tratar o paciente de forma integral. Com certeza. E, na verdade, eu sempre brinco que não entra na odontologia uma boca, não é? Entra um ser humano e eu preciso atender esse ser humano na sua totalidade. E como cada área é uma área específica, a contribuição de todos é para o benefício final do paciente. É exatamente essa nossa ideia. Eu não sei se a Ana tem alguma coisa para completar. Lá a gente trabalha com uma demanda muito grande de pacientes, né, nível SUS, e aí a gente atende nos grupos, né? Então a gente faz consultas em grupos, além da consulta individual, mas para poder atender com maior frequência, então a gente reúne em grupo, tanto no pré quanto no pós-operatório. E aí no grupo que eles vêm com essas queixas, né? Então a gente começa já a ver no grupo mesmo que eles vão relatando esse desvio alimentar, de deixar de consumir a carne, né? De acabar desviando, consumindo alimentos mais fáceis. Então esse prejuízo na mastigação, as fraturas dentárias, e no pré-operatório a dificuldade também, né? Então, assim, aí a gente já faz esse encaminhamento para o dentista, já está sempre orientando e conscientizando da importância de toda a equipe multi mesmo. Só completando, o que é bastante interessante é que, por exemplo, lá na nossa equipe, o cirurgião ele manda cartinha para a gente. Olha, por exemplo, professora Silvia, gostaria que avaliasse esse caso, esse paciente não estava fazendo acompanhamento, mas eu acho que ele não tem condições de mastigar corretamente, isso vai prejudicar o resultado da minha cirurgia. Veja, e a partir do momento que a gente consegue trabalhar na equipe e você consegue atribuir o valor para cada coisa, o resultado final ele é muito mais adequado. E quem sai ganhando é o paciente. Com certeza. Ana, você falou desses trabalhos em grupo que vocês fazem lá no interior. Eu sei que tem muita gente também fazendo aqui em São Paulo com resultados bem satisfatórios. Lá, pelo que eu percebi, diferente da Silvia, vocês têm a rotina de todo paciente pré-operatório de bariátrica passar com o dentista? Não, todos passam também? Tem, passa. Todos passam também? A gente não tem, assim, lá no nosso serviço, um dentista. Tá. Né? Então, tem o encaminhamento
Mas pra todo, rede de na teoria que a gente... caducidade. Tá. O cirurgião, ele visa muito, ele se preocupa muito com isso, né? Então, assim, ele observa se tiver uma dentição completa, se ele achar, talvez ele até nem, tem consulta regular, tem passado regularmente, então vai depender um pouquinho da condição, mas na grande maioria ele já faz um encaminhamento e pede para tá passando antes de operar. É o que, lembrando, assim, né? O que limita um pouquinho é ser rápida a cirurgia, porque às vezes o paciente chega ali no serviço achando que logo ele já vai operar. Né? E aí o que atrasa muitas vezes? A parte dentária. Então é o que atrasa muito. Por que eu ia perguntar isso? Pelo seguinte, eu tenho a percepção, posso estar errado nessa minha percepção, que muitas vezes, isso eu falo até por uma crítica própria, a gente se atenta a isso, mas a gente não se atenta tanto a esse problema. E muitas vezes isso vem um questionamento da minha própria nutricionista. Fala, Felipe, sabe tal paciente que a gente operou? Então, eu acho que pode estar acontecendo algum problema dentário e que a gente vai ter que encaminhar ele para tentar resolver isso. Eu acho que o papel de vocês na nutrição é muito favorável, porque, querendo ou não, a Silvia acho que vai me entender isso, a gente acaba tendo um contato mais próximo com o paciente. Sim. E um pouco mais regular. Você percebe que nesses grupos que você faz, o próprio paciente, é uma buscativa que você tem que fazer desse paciente, da mastigação, para encaminhar esse paciente pro odontologista, ou isso é uma demanda que o paciente vem te falar, geralmente eu não estou conseguindo me alimentar bem, estou engasgando demais, ou estou entalando. Como que você trabalha nisso no grupo? É geralmente uma buscativa ou geralmente você acha que vem como uma demanda, ele vem te procurar geralmente? Geralmente ele vem te buscar. A gente já deixa esses grupos agendados, né? Lógico que eles acabam faltando e deixando de comparecer, que essa é a maior dificuldade. Depois eles aparecem quando já está com algum problema, né? Mas aqueles que vêm regularmente, que estão ali sempre presentes, então assim, cada um relata como que, né, tá a sua situação. Então a gente sempre está questionando. Consome carne? Como que estão os seus exames? Né? Tá se alimentando adequadamente? Tem fracionado a dieta? Tem tido hipoglicemia? Tem vômito? Então a gente sempre vai estar questionando essa parte e o porquê daquilo, né? É interessante porque acho que, mais uma vez, é isso que a gente tenta bater aqui muito na tecla e a gente vai ficar insistindo enquanto o Body Life estiver aqui. Que o apoio multidisciplinar é fantástico e ele é fundamental para esse resultado do paciente. O paciente muitas vezes fica focado tanto na cirurgia, no resultado da cirurgia, que ele esquece o que acontece ao redor dele. E que, acho que foi você, né, que comentou que muitas vezes o paciente só te procura até o laudo da plástica, que ele já pensa na bariátrica, ele tem que fazer o acompanhamento, porque ele vai ter o laudo da plástica. Depois que passa a plástica, ele desaparece e vai. E aí, quando ele volta, e é até isso que eu queria entrar pra gente conversar, quando ele volta depois de, sei lá, 1 ano, 2 anos, que ele perdeu um pouco de segmento, é muito mais difícil a gente correr atrás, né? Porque o impacto, e você pode dizer melhor que eu, Silvia, esse impacto que ele vai ter na higiene bucal dele vai trazer mais dificuldades, vai exigir mais tempo dele e talvez intervenções mais agressivas, certo? Sim, tanto as intervenções mais complexas, vamos dizer assim, até alguns tratamentos onde você já tem a perda dentária. Por exemplo, se ele chega a perder o dente por conta da periodontite, quer dizer, ele não tem um tecido ósseo tão resistente, ele já vai ter uma deficiência óssea, depois você vai precisar colocar um protocolo, enfim, para tentar reabilitar esse paciente. Se você pode agir precocemente, evitando e mantendo a condição adequada, por que vamos esperar evoluir ou não orientar esse paciente para que ele tenha os cuidados prévios? Porque basta que ele faça uma boa higienização, que ele faça um acompanhamento odontológico, ele não vai ter consequência. Ana, até porque a gente tem uma audiência que é rotativa aqui, você falou, achei muito interessante que você falou que você dá algumas dicas para o paciente no pré-operatório, do que como ele se alimentar adequadamente, porque muitas vezes ele está fazendo as coisas correndo. Repete pra gente, assim, de parar o garfo, tempo de alimentação, porque isso eu tenho ouvido muito falar dos 20 minutos. É uma coisa que parece que... É uma coisa que eu acho que não é tão recente, mas que parece que tem sido batido mais ultimamente e que tem sido muito interessante. Repete um pouquinho pra gente. A importância, assim, que o que eu vejo muito na nossa rotina, o paciente às vezes não almoça, não janta, né? Então ele passa batido. Café da manhã, então, imagina, né? É luxo. Então, assim, é muito comum, assim, não se atentar ao que eu vou comer, planejar, né? Ir ao supermercado, fazer um planejamento. Então, tudo isso é a parte da educação nutricional que a gente aborda, né? Então, assim, ele tem que começar a pensar o que ele vai comer, né? O que eu vou almoçar, né? A gente acorda pensando o que vai jantar, mas é assim que tem que ser, né? Na verdade, já tem que ter se programado.
para poder ter esse momento da refeição, né? Para ele ter os 20 minutos, meia hora, 1 hora seria perfeito, né? Daquele momento sagrado lá da refeição, que é onde a gente orienta começar a refeição pela salada. Por que começar pela salada? Porque já vai dar um pouco da saciedade, né? De consumir. Então, o alface é calmante, né? Então, já vai começar a comer um pouquinho mais com calma. Aí, descansar esse talher. Então, a gente sempre fala, coloca uma garfada na boca, descansa o talher à mesa ou no prato, mastiga, né? Então, quanto a alimentação não terminar de engolir, não pega o garfo de novo. E depois pega o garfo. E aí, né? Então, são algumas estratégias, não deixar... Porque, assim, gente, com fome, né? A gente quer comer e devorar tudo, né? Então, é importante, assim, a gente chegou com muita fome, calma, né? Senta à mesa, olha tudo que tem primeiro, seleciona, escolhe. Então, saber a porção ideal para a gente não comer com os olhos, né? E comer com o estômago, né? Principalmente no pós-operatório, que é o que acontece. Eles comem, às vezes, com os olhos, comem um pouquinho a mais, por não mastigar adequadamente, aí acaba tendo as consequências aí. Comer vendo TV? Nunca. Comer vendo TV nem pensar, nem né? pensar, porque então, passa... assim, porque come distraído, né? Então, voltando aí nos 20 minutos que a gente fala, que é o tempo, né, de chegar, liberar os hormônios, né? Avisar lá o hipotálamo, né? Então, avisar esse controle da saciedade e da fome, né? Para o organismo poder entender que está saciado e está na hora de parar de comer, né? Então, isso demora esses 20 minutinhos aí. Se eu como na TV, eu como distraído, né? E hoje a gente come no celular também, né? Então tem tudo várias isso outras que acaba atrativas aí para vocês. Eu acho interessante porque eu tenho o hábito de pedir paciente exatamente assim. Eu falo assim, olha, a regra, você quer uma regra simples? Larga os talheres na hora que você está comendo. E eu sempre marco ali o paciente que eu conversei, eu deixo anotar na minha ficha, ó, falei sobre os talheres. Na próxima consulta eu volto e falo assim, e aí, doutor, é muito difícil, porque eles têm o hábito, não da compulsividade, mas de comer acelerado, eles são glutões. E por mais que seja uma coisa simples, parece que aquilo traz uma dificuldade tão grande para o paciente que é impressionante, né? Ele não, é difícil ele dosar o time, dosar o tempo, porque ele já está acostumado com aquela rotina e se deixar, ainda mais que ele come um prato imenso em, sei lá, 20 minutos, agora um pratinho ali vai em 3 minutos, 4 minutos, ele vai embora. Ana, já vou voltar em você também, só um instantinho. A Ana falou um pouquinho sobre o prato de salada, sobre reeducação alimentar, tudo isso. Você também tem como hábito no pós-operatório pedir para o paciente inverter? Porque tem algumas nutricionistas que... eu acho que isso é uma coisa importante até para a gente conversar, porque quando a gente fala muito de reeducação alimentar, você vai poder falar melhor do que eu falo que o paciente depois da cirurgia bariátrica, principalmente a mulher, ele muda duas coisas. Uma é o anticoncepcional, que não vai mais fazer o efeito que fazia antes. E o segundo eu falo que é o prato de comida. Porque antes, quando a gente vai antes do pré-operatório, a gente fala, bom, come aquele pratão de salada, e aí depois você vai chegar na sua proteína, que é o pequenininho. E depois da cirurgia é o contrário, não é? O contrário, isso. A gente pede para priorizar a proteína, né? Pelo espaço estar reduzido, então ele vai ter um estômago menor, então não cabe mais aquele pratão de salada. Se ele comer aquele prato de salada antes, ele vai acabar ficando saciado e não vai chegar na fonte de proteína, que é o principal, né? Para ele não ter as anemias, a desnutrição, né? Tudo mais. Então, priorizar a carne mesmo. Começar antes. pela carne. Então, essa é uma mudança do paciente. Com essa, ele tem vida normal. Sim. De E depois, ao longo dos anos, né, conforme ele vai tolerando melhor, se adaptando com a alimentação, ele vai voltar a consumir uma porção boa de salada, mas assim, não sendo como prioridade, né? Tendo como aquela coisa de comer o pratão antes, né? Silvia, pensando num pré-operatório ideal, tá bom? Pensar no melhor dos mundos. Quando que a gente caminhasse todos os pacientes do pré-operatório para o dentista para fazer uma avaliação, o que seria de avaliação inicial? Teria só a avaliação do próprio dentista ou você precisaria de algum exame? Como que você trabalha isso no consultório? Se você pensasse no mundo ideal, tá? Não vamos pensar em algumas falhas que a gente tem no nosso sistema. O que seria o ideal para aquele paciente? Bom, o exame bucal é um exame importante. E aí depende. Por exemplo, se ele já tiver algum grau de perda óssea, às vezes eu preciso de um exame radiográfico, onde eu vou avaliar e dimensionar isso, embora eu possa fazer por meio de exame clínico, mas complementando com o exame radiográfico, para eu poder fechar o diagnóstico e deixar esse paciente tratado, saudável, quanto a todas as condições de saúde bucal, no caso de reabilitado, muitas vezes, se for a necessidade dele, para depois ele ir para a cirurgia bariátrica. E nós fazemos o acompanhamento.
E depois a sequência segue a mesma. Você vai avaliar paciente a paciente, a avaliação bucal e, caso seja necessário, pedir um exame. Você não precisa pedir esse exame de imagem de rotina nesse paciente, nem no pré, nem no pós-operatório. Isso é individualizado a cada não paciente. necessariamente, mas, por exemplo, um paciente que colocou um implante previamente à cirurgia bariátrica. Ele só, primeiro que o obeso, ele já tem um tecido ósseo diferente. Ele é muito menos denso do que um paciente de peso comum. Quer dizer, já há uma dificuldade para você colocar um implante nesse paciente. Esse paciente vai passar por essa alteração toda que acontece exatamente nos 6 primeiros meses. E aí, como que vai ser essa resposta? Você precisa acompanhar esse paciente, porque o paciente obeso é um paciente de risco, até para você colocar um tratamento, como um implante, por exemplo. É isso que a gente procura orientar. Aí, o paciente, claro, nós vamos reverter todos os riscos, se ele tiver riscos, e vamos acompanhar. A manutenção é uma coisa simples, onde ele vai fazer uma visita de rotina ao cirurgião dentista e, caso haja necessidade de uma intervenção, ela será realizada, dependendo da gravidade ou do problema. Mas uma outra questão importante é que, vamos supor que esse implante, se você tem perda óssea, onde você perde os dentes, você também vai ter alterações em relação ao implante. Sim. E não é muito mais simples se o cirurgião dentista conseguir intervir antes dele perder esse trabalho? É essa a contribuição do cirurgião dentista, sempre atuando preventivamente para manter uma boa condição de saúde. O que eu acho que tem que ficar claro é que a cirurgia bariátrica não é ela o causador de jeito nenhum. desses, porque tem muita gente que quer algumas vezes associar a cirurgia a alguns problemas. É uma reeducação alimentar que esse paciente tende a continuar a manter errado do que ele tinha antes, e isso vai trazer alguns problemas para ele. Consequências, exatamente. Eu queria só ler um relato aqui que a gente recebeu da Laísa Carolina Paiva, e queria saber se é a mesma realidade que vocês têm. Ela fala assim: visto em tese e artigos, é observado que a condição socioeconômica influencia na condição bucal do paciente no pré e no pós-operatório, e que a necessidade de acompanhamento com cirurgia e dentista é fundamental para orientação, prevenção e tratamento, mas que alguns serviços do SUS, essa consulta ou essa avaliação pode demorar quase um ano, atrasando o ato cirúrgico desse paciente da cirurgia bariátrica, e que isso não deveria ser visto como um atraso, mas sim como um benefício para aquele paciente. Qual que é o quanto você consegue dimensionar isso quando você precisa fazer uma intervenção nesse paciente? O quanto que isso, não vou dizer atraso, porque, como mesmo a própria Laída disse, isso é um benefício. Que eu falo ao paciente assim: você não ficou obeso da noite para o dia, você também não precisa resolver a sua obesidade da noite para o dia. Então, assim, o quanto isso acaba demorando um pouquinho mais para esse paciente fazer a cirurgia. Você tem uma ideia hoje de tempo? Olha, Felipe, fica difícil a gente relatar, porque depende. Mas, por exemplo, nós tivemos um caso de uma paciente onde ela tinha uma perda óssea acentuada, os dentes estavam com algum grau de alteração de posicionamento no arco dentário. Ela chegou, fez uma consulta. Aí, na sequência, ela teve que passar pelo tratamento clínico básico, depois foi para o ortodontista, fez a correção, para depois ela poder ser submetida à cirurgia bariátrica. Veja, ela não poderia, em hipótese alguma, ir para a cirurgia, porque ela não conseguia morder nada com nada. Os alimentos, do jeito que ela pegava, ela fazia a apreensão do alimento e ela, pronto. Os dentes não tinham nenhum grau de oclusão. Mas você tem um tempo médio, por exemplo, quando o paciente faz um implante, alguma coisa dele, ele deve ter um período de reabilitação desse paciente. Não, mas veja, por exemplo, a aorta é um tempo que vai ser um tempo longo, por exemplo, pelo menos um ano e meio. O implante, você tem o processo cirúrgico do implante, depois a colocação da prótese, mais um ano. Veja, depende. Agora, se for só um tratamento restaurador, por exemplo, muitas vezes em 2 meses, 3 meses no máximo, você consegue adequar. E o que eu acho que tem que ficar interessante, porque o paciente ouve, o doutor fala, mas eu vou demorar mais um ano para operar aquela cirurgia, só que ele tem que entender que, se ele não fizer aquilo, aquele resultado que ele teve depois da cirurgia de um ano, provavelmente ele vai ter uma recidiva lá na frente. Concorda? Você concorda, Ana, comigo? Eu acho que assim, então, o paciente, ele olha muito. Isso é uma característica do obeso, ele é muito imediatista. Só que ele tem que olhar que aquilo vai trazer uma repercussão lá na frente para ele, certo? Concorda comigo? Com certeza. Bom, a gente está caminhando para o nosso final do nosso Bari Live.
eu queria que a gente, não é um resumo, mas eu queria assim, que a gente começasse a pensar em algumas considerações finais, Silvia. Falar um pouquinho sobre o que a gente conversou hoje, conversar um pouquinho sobre qual é a necessidade da prevenção nossa e quando você não previne, o que a gente pode fazer no pós-operatório. Só para a gente fechar um pouquinho isso. A primeira questão é procurar manter uma boa condição de saúde bucal. Ter todo o cuidado em termos de higiene bucal, utilizar realmente o fio dental, a escova. Você vai ter uma mudança na sua rotina, no seu hábito alimentar. O correto seria passar a ter 6 refeições. Veja, você precisa também fazer as higienizações após as refeições, ter todo esse cuidado, evitar que ocorra acúmulo de placa. Isso vai trazer como consequência 2 doenças, a cárie dentária e a doença periodontal, caso haja uma progressão dessa doença na boca. E são procedimentos relativamente simples e que você estaria evitando aí uma consequência muito grande. Depois da cirurgia, o ideal? Depois da cirurgia, você já tendo incorporado toda essa rotina, a importância de você incorporar novos hábitos. Você fez a cirurgia, então incorpore novos hábitos alimentares, passe a ter uma refeição saudável, passe a ter bons hábitos de higiene, passe a se alimentar com calma, longe da televisão, longe do celular, realmente vivenciando esse momento com prazer, não é? Trazendo essa alimentação saudável, colorida, com frutas, vitaminas, proteínas, evitando carboidratos e doces e açucarados, né? Para que você possa ter aí uma boa condição de saúde. Porque o que a gente espera é que essa saúde, tanto sistêmica quanto bucal, se mantenha favorável. Silvia, só para terminar, você falou de higienização, até para ficar claro quem está ouvindo a gente. Existe um número mágico de quantas vezes você precisa escovar o dente por dia? Eu sei que é uma pergunta meio capciosa, mas tem um número mágico assim? Na verdade, tem um número mágico que a mídia usa como apelo, que é 3 vezes ao dia. Tá. Mas ele é o correto? Não, na verdade, se você... Depende de cada caso, é um caso, mas... de 2 a 3 vezes ao dia seria suficiente. Tá. Por exemplo, o paciente, a higienização mais importante é a última, é antes dele dormir. Porque é o momento em que reduz o fluxo salivar, você deixa de ter toda a proteção da saliva, não é? E se você tiver presença de bactérias, elas vão progredir ali, elas vão estar num ambiente propício. Essa é a higienização mais importante. Mas se a gente fosse levar para o lado correto, é cada grande refeição... Isso, você fazer uma higienização. Então, se você fizer 5 refeições durante o dia, pensando em ceia, café, seria o ideal. 4 a 5. 4 higienizações está de bom tamanho, né? Porque é muito difícil também, até porque é a rotina do nosso dia a dia. Mas assim, o importante de você fazer várias higienizações, porque você nunca vai conseguir higienizar tudo numa única. Numa única higienização, você não teria essa capacidade de limpar todas as superfícies. E quando você faz, por exemplo, 3 ou 4 vezes, a chance de você realmente proceder essa remoção, essa desorganização da placa é muito maior. Muito obrigado, Silvia. Ana, para a gente terminar, o que você dá de recomendação para o nosso paciente que está ouvindo lá do outro lado em questão da alimentação? Eu sei que a gente já tocou bastante nisso, mas assim, o que ele... É claro que assim, o que eu falo para o paciente, você não precisa deixar de comer as coisas erradas. Ele vai ter as vontades dele e a gente não quer nenhum santo do outro lado. Mas ele precisa privilegiar a parte boa, porque senão ele vai ter a chance de voltar a ganhar peso. Que a gente pode fechar isso falando um pouquinho de nutrição, falando um pouquinho de mastigação, de resposta para a saúde bucal. O que você tem para acrescentar para a gente, para finalizar para a gente hoje? O importante é, como a Silvia comentou no início, né, tudo começa pela boca. Então, essa higiene bucal, esse acompanhamento com o dentista é fundamental para tudo. E as escolhas alimentares, né? Então, pensar no equilíbrio da alimentação. Nada é proibido. A gente sempre fala para o paciente, né, esquecer um pouquinho dessas despedidas, desse dia do lixo, desse dia onde eu vou comer tudo que pode, né? Então, a gente tem que começar a pensar um pouquinho nesse equilíbrio.
pensar que tudo eu posso, mas assim, será que me convém? Né? Então, será que é importante realmente eu comer aquilo? Em que ponto? Né? Até quanto é importante? Então, a palavra é o equilíbrio mesmo, a gente conseguir balancear uma alimentação, Bom senso, né? um bom senso, exatamente. De ter de tudo um pouco, mas assim, a maioria dos meus dias, eu tenho que pensar na minha rotina, né? Onde a maioria dos meus dias eu vou ter uma alimentação mais saudável e, eventualmente, eu vou comer alguma coisa diferente ali, né? Fugir um pouquinho das regras. Só no finalzinho que chegou uma última pergunta que eu achei interessante. Da Rose Pedroso, ela pergunta para a Silvia: tem algum creme dental específico para o paciente que é operado? Tem algum que é melhor ou que é pior? Essa pergunta é muito interessante. Ela podia ter surgido um pouquinho antes, que eu teria muita coisa para passar de orientação. Cada caso é um caso e, por incrível que pareça, existem vários dentifrícios no mercado nacional e eles têm agentes terapêuticos e às vezes são utilizados de forma inadequada. Por isso, consulte seu cirurgião dentista, não utilize qualquer produto, procure realmente a informação correta. Se você não tiver nenhuma informação, quanto mais simples for o produto, melhor. Procure um dentifrício que tenha... 85% dos dentifrícios nacionais apresentam flúor na sua composição, portanto, escolha um dentifrício do tipo comum, que tenha só o flúor, por exemplo, na sua composição, sem ter agentes terapêuticos. Ótimo. Silvia, Ana, obrigado. Eu falo sempre toda semana que eu aprendo muito mais do que eu sei quando eu estou aqui. Então, para mim, é muito importante isso. Queria mais uma vez agradecer à sociedade pela oportunidade de mediar mais esse bate-papo. Lembrando que semana que vem estaremos aqui novamente às 20 horas, às terças-feiras, com mais um assunto para debater. Boa semana, até semana que vem. Vamos no barzinho hoje no Happy Hour? Cirurgia bariátrica, feita com responsabilidade, traz qualidade de vida.